Movimento Negro Unificado, ele foi uma organização que nós criamos para fazer o combate sistemático ao racismo no Brasil. No comecinho de 78, houve o caso de discriminação de 4 jovens, né, aqui no Clube Regatas Tietê, aqui no Ponte Pequena, onde funciona hoje a Faculdade Zumbi dos Palmares. Ali 4 garotos foram discriminados, né? E aí o técnico, que era conhecido do Hamilton Bernardes Cardoso, trouxe para ele essa questão. A gente debateu, mas não tinha muito o que fazer. Mas ele trouxe com um processo, né, de discriminação. E na época o Armando Falcão, que era o ministro da Justiça, no final do ano, né, foi dado um parecer dizendo que outros sócios, que tinha sócios negros no clube. Então, se tinha sócios negros, né, não tinha razão para ter a discriminação. Então, desqualificou, né, essa acusação e o caso foi arquivado. Teve o caso do Robson Silveira da Luz. Ele era um trabalhador negro, foi preso no 44º Distrito Policial de Goianazes, acusado de ter roubado frutas. Ele foi lá torturado e vindo a falecer em função dessas torturas, né? E isso revoltou bastante a juventude negra da época. E aí teve a garotada do Versus, né, que era do Afro-Latino-América. Eles chamaram a gente para uma reunião sobre essas questões, né? E decidimos criar o Movimento Unificado contra a Discriminação Racial e estabelecemos como a primeira tarefa um ato público no 7 de julho contra o racismo, denunciando a violência policial, né, essas coisas todas. Em 78, quando do lançamento do MNU nas escadarias municipal, eu era estudante da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, FATEC ali, e eu fui até o lançamento e me senti tocado, peguei a carta manifesto e a partir daquele momento eu decidi, eu procurei o MNU, né, sua sede, seu endereço, suas pessoas, e a partir dali eu me considero e passei a ser considerado um membro do MNU. O MNU ele surge justamente num contexto, se a gente for localizar, ele faz um ato de rua debatendo a discriminação racial, a violência policial em um período de AI-5, em um período de ditadura militar, quando nenhuma outra organização estava fazendo grandes atos e grandes movimentações públicas no país, né? Onde, digamos, as forças democráticas de esquerda se uniram contra o racismo. Então, por isso que o nome original do dia 18 de junho é Movimento Unificado contra a Discriminação Racial. A gente avaliava que ia ter muita provocação da polícia, como houve, né? Durante a manifestação, os policiais passavam nos carros e gritavam: aí só tem prostituta e ladrão, entendeu? Mas o pessoal estava orientado para não reagir, porque tinha que garantir a realização do ato e que foi um ato vitorioso que ocupou um espaço na mídia do mundo inteiro. Pautamos a reação ao assassinato e à discriminação dos 4 jovens lá no Clube Regatas Tietê. Então, a discriminação aos jovens por serem negros deu uma certa chancela para a questão do Robson, né? Porque o Robson ser morto sob tortura é a coisa mais comum na ditadura, né? Era só mais um, não ia acontecer nada. Mas a discriminação dos 4 jovens que foi denunciada fez com que a gente linkasse com esse feirante, o Robson Silveira da Luz. Eles se colocam, o movimento se coloca politicamente diante das questões da sociedade. Talvez a sociedade brasileira tenha menos dimensão do papel do MNU na história da população brasileira, porque nós somos a maioria da população, nós negros e negras do Brasil,
e muito acima, inclusive, do que já é identificado pelo IBGE, porque, infelizmente, o racismo ainda faz com que muitas de nós não se autodeclarem, né, negros ou negras, mas certamente, sem dúvida nenhuma, todas as vitórias, todas as conquistas, as duras conquistas que o nosso povo teve nos últimos 40 anos, tem o dedo do MNU. Aqui está o povo sem medo de lutar! A população negra sempre esteve em movimento, né? Nós falamos normalmente do movimento negro, quando a gente fala essa expressão movimento negro, normalmente nos remetemos àquilo que a gente chama o novo movimento negro, que surgiu a partir da década de 70, com a fundação do MNU, mas a população negra sempre esteve em movimento. Os 350 anos de escravidão são 350 anos de luta, de movimento contra a escravidão. Sempre nos apresentaram que da nação a gente era escória. Ou vocês não lembram do ensino médio e sua aula de história? Cabral descobriu, civilização surgiu, Princesa Isabel salvou, a escravidão passou, agora geral é igual. Ei, não esquece de colocar nesse livro aí um textinho sobre Zumbi da Andara, só pra eles não falarem que a gente não colocou nada. Crescemos achando que a nossa única história foi a escravidão e não que ela interrompeu a nossa trajetória porque também descendemos de reis e rainhas, irmão. Agora você quer vir com esse preconceito camuflado. Nós alcançando tudo te deixa irado. Mas se você finge que não lembra, tu precisa ser lembrado. Que os pretos estão em todo lugar. Você acha que vão nos derrubar? Tivemos Carolina de Jesus para se inspirar. Se a gente pega o manifesto de fundação, a carta de fundação do MNU, que foi aprovada no dia 16 de junho e distribuída no ato do 7 de julho nas escadarias do Municipal, ela é ainda uma pauta mega atual e que já colocava questões em relação às quais a gente teve vitórias importantes, como, por exemplo, as políticas de ação afirmativa, as cotas. Já era uma demanda que o MNU colocava na sua carta de fundação. Na década de 90, foi uma disputa muito grande com setores importantes do MNU, a questão das cotas raciais na universidade. As cotas raciais, elas aparecem no Brasil como discussão política mais recentemente, né? São das políticas afirmativas, acho que a que emergiu mais recentemente. E eu gosto sempre, quando eu converso sobre as cotas, eu gosto que as pessoas pensem nas políticas afirmativas como um todo. Então, a primeira coisa que eu coloco é assim, por que será que a lei que determinou o ensino do estudo, né, da África, do afro-brasileiro, não causou na população tanta indignação quanto as cotas causou, né? Então, assim, é sempre uma questão para se refletir, porque se você pensar a longo prazo, as duas são uma reversão de postura e de lugar, né? A da educação é uma questão de autoafirmação. Com o tempo, tantas crianças negras se auto-identificarão positivamente e as crianças brancas terão dimensão do que se foi negado aos outros. E isso implica respeito à cultura do outro, à história do outro. Então, para mim, essa legislação na educação ela é tão revolucionária quanto as cotas nas universidades. Mas eu acho que a cota mexe com uma coisa do brasileiro, muito pessoal do brasileiro, né? Alguns historiadores dizem que o Brasil sofre da síndrome de bacharel. Todo mundo aqui quer ter um diploma universitário, de preferência que seja engenharia, direito, enfim, medicina, nem que não seja para exercer, né? Sei lá, nossa herança colonial. E aí eu acho que a universidade as cotas mexem muito com isso, né? Com a presença do negro num lugar onde tradicionalmente ele não foi visto, que tradicionalmente não lhe é destinado, e isso incomoda. O primeiro programa de ação do MNU, que é na verdade uma folha de sulfite com os pontos de luta, já dizia da necessidade do ensino da história da África e dos afro-brasileiros. E aí, a 10.639 é de uma importância muito grande. Por quê? Porque no Brasil se montou uma estratégia de dominação da população negra e uma estratégia de manutenção do racismo, que é uma estratégia de invisibilizar o negro, na verdade, transformar o negro em não produtor de cultura, não produtor de civilização e tal. A grande conquista do MNU foi realmente derrubar o mito da democracia racial.
o que não é pouco, porque era algo como tido de forma inquestionável e que em um período de final de ditadura, ir para as ruas, se organizar, né, e fazer um questionamento e derrubar essa questão não é pouca coisa. A gente vai ter a localização de que o 20 de novembro ele é uma data de luta, é uma data de combate à violência racial, é uma data que vai resgatar Zumbi dos Palmares e uma lógica de resistência política negra que vem de antes, inclusive, do que se considera Constituição da classe trabalhadora brasileira, né, porque vai resgatar os quilombos, vão resgatar a luta que o povo negro e indígena tinha contra a escravidão nesse país e que estava aberta para todo mundo. A história do 20 de novembro é algo curioso e é muito importante, porque normalmente a história ela é contada a partir de um olhar, a partir do ponto de vista. Normalmente quem contou a história no Brasil foram homens brancos ligados à Casa Grande, portanto da elite. Então o surgimento da comemoração do 20 de novembro, ele tem origem num poeta do Rio Grande do Sul chamado Oliveira Silveira, que sugeriu ao movimento negro que deixasse de festejar o 13 de maio, porque é uma data que não nos diz respeito, e passasse a comemorar o 20 de novembro. Isso foi incorporado pelo movimento negro, depois com alguns espaços que conquistamos no Estado, foi possível isso transformar em lei, inclusive em algumas cidades e alguns estados, que inclusive ser feriado. Não te esqueça, meu povo, se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Por mais que não conte a história, não te esqueça, meu povo, se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. O MNU é formado logo na origem, né, por mulheres muito importantes, negras muito importantes, como a Lélia Gonzalez, que é uma referência, uma carioca referência, já falecida infelizmente, mas uma referência para o movimento negro feminino. Mas para quem estuda o MNU, você nota que dentro da própria Constituição inaugural do MNU, havia muita discussão sobre o protagonismo que essa mulher negra alcançaria ou não. Porque a pauta não é igual, né? Ainda que os movimentos negros eles estejam falando sobre raça, o problema da mulher negra não necessariamente é igual ao do homem negro. Existem especificidades. Só que como um movimento social, quando ele precisa dialogar com a política, ele não pode se parecer muito múltiplo, senão ele dilui a pauta. Nós tivemos um papel predominante na libertação do povo negro no Brasil, em todos os níveis, desde a Mãe Preta, desde a mulher escrava, desde as irmãs da Irmandade da Boa Morte, que pegavam o seu dinheirinho para libertar os escravos. Então a mulher negra é a responsável pela transformação. Então não existe não dá para fazer um movimento atuante, realmente, sem que a mulher negra esteja no poder. Né? As coisas nunca é difícil, porque em primeiro lugar, nunca é fácil, são fáceis. Em primeiro lugar era mulher, em segundo lugar era jovem, em terceiro lugar eu acho que mais importante eu era negra. Então para você poder construir a sua intervenção dentro de um espaço que era extremamente machista, não foi muito fácil. A expressão de força e vitalidade do MNU também considero que tem muito a ver com essa mulherada. Né? Você pega uma mulher como a Neuza Maria Pereira, que está viva aí, atuante, Lene Blue, né? A própria Regina, que não é exatamente lá da fundação, mas já está aí com quase 30 anos de MNU. E outras companheiras, Leninha no Rio de Janeiro e outras companheiras, Ivana em Minas, a nossa atual coordenadora geral, né, a Ieda. No MNU tem muito essa expressão da força da mulher negra e dessa coisa do mover o mundo. A luta é essa, né? Nós ainda
Parece que não, mas ainda estamos como há 30 anos atrás, quando em encontros de mulheres feministas, nós tínhamos que invadir o espaço para afirmar nossa posição de mulher negra. Ainda nós precisamos continuar fazendo isso. O lugar que a sociedade brasileira destina à mulher negra é na base da pirâmide, carregando as famílias negras, mas esse não é o lugar da mulher negra. O lugar da mulher negra é sempre da vanguarda do movimento. O lugar da mulher negra é sempre de abrir os caminhos, né? Então, você veja, nós passamos por 300 e tantos anos de escravização, fomos alijados da educação pós processo de abolição, e nós hoje, a mulher negra está na universidade, a mulher negra é médica, a mulher negra é advogada. A gente teve a Marcha de Mulheres Negras, que foi um momento fundamental do processo de rearticulação do movimento de mulheres negras no país. Já era uma coisa pensada pelas griots desde 2011, né, você fazer uma grande marcha das mulheres negras para comemorar o Zumbi mais 20, né, porque foi mais ou menos na mesma data que teve a marcha de Zumbi dos Palmares em 95, lá em Brasília, e colocar a mulher negra no protagonismo que efetivamente ela tem, porque em geral, nas entidades negras, nas próprias organizações de movimento feministas e afins, os protagonismos ou eram dos homens negros ou eram das mulheres brancas, né? Sendo que, quando a gente pegava vários dos dados que a gente tem aí, de feminicídio, de violência doméstica, de desigualdade salarial, a mula do mundo, como está descrito naquela peça do O Topo da Montanha, é a mulher negra. A marcha, para mim, foi um empurra que vai, um espaço fantástico, porque, assim como o MNU, a gente reúne mulheres as mais diversas, de vários partidos, sem partido nenhum, contrapartido, de matriz africana, evangélica, católica, anarquista. Tem de tudo na marcha, e que bom que tem de tudo, novas, idosas, ancestrais. E tem uma coisa que é impressionante, como a gente ouve muito. Eu falo de mim, mas a gente ouve muito nos espaços da marcha, como é um espaço fortalecedor. Sabe, assim, a gente tem as nossas diferenças partidárias, de visão do mundo, tem, mas a gente se trata de um jeito tão diferente do que é a militância normalmente, sabe, assim, que todo mundo continua lá. A maior manifestação, a mais emocionante para mim, foi a Marcha das Mulheres Negras. Então não foi, na realidade, uma atividade do MNU, mas foi uma atividade que que era um sonho nosso, né, do grupo de mulheres negras do MNU. O nosso sonho era fazer com que essa questão da mulher negra fosse difundida da maneira como é hoje, né? Então isso é uma coisa que nos deixa muito felizes, saber que a semente prosperou. Então a Marcha das Mulheres Negras foi o grande evento mesmo, pessoal, a nível pessoal. Não só por uma realização egocêntrica, falar, nossa, há 40 anos a gente sonhou com isso, mas pelo peso político que a gente sempre sentia que as mulheres têm no movimento e que foi reafirmado naquele momento, né? Pela importância do papel que as mulheres negras têm na revolução, na transformação para um mundo melhor. É fundamental a cada uma que está aqui, cada companheira amada de luta, é seguir essa luta que Leila, essa luta que Luísa, essa luta que cada uma das nossas ancestrais ensinou para nós. As mulheres negras serão livres. O genocida a gente entende por quê. Eles acham que vão conseguir acabar com nós antes que nós descobramos toda a patifaria que fizeram com nós. Mas nós já descobrimos. Não tem mais o porquê a gente contemporizar. O único problema nosso agora está sendo a conscientização. É muito comum a polícia no Brasil confundir a nós com o bandido.
Teve uma fase, inclusive, eu sou do Rio, e uma vez eu lembro de uma denúncia que um companheiro nosso que é parlamentar, não vou citar o nome para não parecer propaganda, mas como o escandalizou quando ele assumiu como deputado, e ele já era militante de direitos humanos há muito tempo, mas a partir do momento de ser deputado tem mais acesso, né, às documentações. E durante um bom período a polícia do Rio de Janeiro, quando preenchia o quesito cor nos boletins de ocorrência, costumava usar, era muito recorrente usar, quando se tratava de nós, cor padrão. O racismo no Brasil é escandaloso assim, né? E não é confusão, é parte do projeto de genocídio. Hoje é dia de luta. A Marielle morreu porque ela era preta, porque ela era lésbica. Os 4 tiros que a Marielle deu na cara, foi na cara de todo mundo que está aqui, de todo mundo que tem cor, de todo mundo que sabe o que é o racismo na nossa cara. Nunca a gente precisou tanto pensar de forma coletiva e organizada uma disputa política e programática da sociedade. A gente vive um golpe onde a lógica prioritária é nos matar ainda mais, é para encarcerar ainda mais o nosso povo. Então, matar os que já estão dentro do encarceramento em massa para poder encarcerar cada vez mais. Ninguém confunde um moleque branco, classe média, com 130 quilos de pó no carro com um bandido. Se ele for filho de juiz, então, no dia seguinte ele está em casa de boa na piscina, tirando uma com a nossa cara. Um menino de 9 anos sentado na porta de casa numa favela é confundido com um perigoso traficante e toma uma bala de fuzil na cabeça. No caso do Eduardo, no Rio de Janeiro. O genocídio da juventude negra na periferia é uma parte do problema. O genocídio é muito mais amplo. O genocídio do negro, a violência policial é uma pontinha do iceberg. Entendeu? O grosso está submerso ainda na saúde, educação, mercado de trabalho, moradia. É aí que se consiste, que os negros vão acabar um dia, deixa eles a Deus dará, e é assim que eles pretendem acabar com o nosso povo. Você não vai achar nenhum gravatado dono de tráfico na favela. A gente sabe aonde todos eles estão e ninguém toma nenhuma medida. Mas na ponta, quem termina sendo assassinado é o jovem negro. Mas se a gente for pensar, esse genocídio é muito anterior, né? Esse genocídio vem do processo de escravidão, né? O que significa o navio negreiro, né? O navio negreiro representa para aquelas pessoas que ali estão a morte, né? Representa a retirada dele do seu espaço de conhecimento, o seu espaço de responsabilidade, a perca dos seus laços, a obrigatoriedade de se adequar a uma realidade que você ainda nem sabe qual é, um caminho no qual as condições de higiene e de tratamento são as piores, e isso resultou na morte de milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas vieram, milhões de pessoas morrem ao longo desse percurso. O racismo ele é estrutural e ele faz parte de um projeto. E a gente só vai conseguir superar as profundas desigualdades que nós temos na sociedade quando tiver um olhar, uma compreensão de que na nossa sociedade só vamos conquistar um pouco de igualdade na nossa sociedade quando o Estado brasileiro deixar de compreender e agir com a população negra como inimigo e compreender que a população negra é 54% da população, portanto, qualquer projeto de melhora da condição desse país passa necessariamente pela inclusão social dessa população. Gente que acredito, gosto e admiro, brigava por justiça e paz, levou tiro. Malcolm, em 1965, Martin, em 1968, Marighella, em 1969, Marielle, em 2018.
nós não queremos viver só por 40 anos, nós queremos viver o quanto tempo for necessário até que o nosso povo, até que os nossos que vêm aí na frente, eles sejam efetivamente livres, que a gente viva numa sociedade realmente igualitária, onde a gente tenha nossos direitos respeitados e a gente não tenha medo de andar na rua e passar por um policial militar com medo de ser morto, sabe? Ou com medo de ser encarcerado, ou qualquer outra coisa. Eu acho que esses 40 anos para mim tem muito isso, e para mim é isso, é cada vez ser mais MNU, entendeu? Cada vez mais eu me sinto mais MNU do que qualquer outra coisa nessa vida. A gente jovem é muito importante, além de ser sangue novo, ideias novas, vem sem vícios, né? Isso é bom, sem aquele peso. E em 10 anos, como é que eu vejo? Eu vejo que essa mudança de comportamento dos militantes jovens, esse sangue novo injetado, a tendência é sedimentar mais a luta, né? E o que é muito importante é também a juventude tem ela entra nos caminhos, né? Ela vai se enrodilhando assim, né? E eu acho isso muito positivo, porque eu acho que nós podemos alcançar maior número de pessoas, alcançar maior número de entidades com essas intervenções da juventude, né? Que veio para somar e veio para revolucionar. Somos a raiz, não é, cultural nesse país, então nós temos que estar trabalhando, resistindo, desenvolvendo um processo na área de comunicação, não podemos deixar tudo na mão deles, entendeu? Exigir essa coisa no ensino oficial, trabalhar de fato com as cortes, exigir a reparação histórica, né? Como dizia Malcolm X, né? Temos que arrancar a reparação por todos os meios necessários e temos que levar essa luta. É o único caminho para a humanidade, tá? Que é um caminho de paz, é o respeito à vida, à história, ao trabalho de qualquer tipo de pessoa. A minha posição atualmente no movimento negro é a de deixar um legado para as gerações futuras, para que elas possam concluir aquilo que a gente pretende, entendeu? Esse país é nosso, esse país fomos nossos antepassados que construíram. Continuar é fazer como a gente está fazendo mesmo, é não perder a chance de denunciar. Destas escadarias, aqui de São Paulo, para o Brasil todo, que o MNU, Movimento Negro Unificado, continuará lutando